Começa agora o programa Sala de Leitura. Entrevistas, dicas de livro, leitura de poemas, contação de histórias e muito mais. Você é o meu convidado, minha convidada. Portanto, bem-vindo, bem-vinda. Nos anos de 1970 e 1980, o mercado editorial de livros encontrou na literatura infantil um produto de empreendimento valoroso. Surgiram escritores que se tornariam consagrados e nessa área, ao mesmo tempo em que se criavam programas de incentivo à leitura voltados para o público infantil, merecem destaque o programa, por exemplo, Ciranda de Livros, criado em 1981, através de parceria entre a Fundação Roberto Marinho, Reste do Brasil, e também a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E também o programa Salas de Leitura, da FAI, Fundação de Assistência ao Estudante, implantado em 1984. Esse novo cenário fez com que a literatura infantil adquirisse uma identidade própria e houve intensa produção de livros nesse gênero. E registra-se nesse contexto o regime ditatorial militar, marcado pela opressão, pela intolerância, por uma sociedade tensa e sob as vistas da censura, injustiça e perseguição política. O sistema educacional de então passou pelo desmantelo incomensurável através de procedimentos, digamos, duvidosos e alienantes em meio a tantos conflitos. A literatura infantil, por agregar elementos lúdicos, constituiu-se em válvula de escape dos escritores para canalizar suas denúncias numa ótica intimista e contestatória. Porém, com a criatividade literária e toques de humor e ironia, a literatura infantil foi se desenvolvendo e trouxe em seu conteúdo a conotação educativa e ideológica, a partir da matéria-prima em que é construída a língua e ainda pelo fato de favorecer a formação cultural, social e intelectual da criança. O que se, digamos, condena ou se questiona muitas vezes é o descaso que o texto literário tem sofrido desde que foi institucionalizado nos currículos escolares. Tanto é que o ensino de literatura reduziu-se à fundamentação da gramática, da leitura superficial e seccionada face a uma fragmentação de textos oferecidos aos alunos e às alunas sem qualquer vinculação com a ludicidade e, por consequência, com o prazer estético. O livro de literatura possibilita a apreensão linguística à medida que as palavras vão compondo um repertório e constituindo um vocabulário pessoal na memória do leitor. Olha, e isto não precisa estar atrelado ao processo de escolarização. Não. A atribuição de notas pela leitura, de livros adotados na escola, a aprovação ou reprovação por tarefas não cumpridas, no plano das atividades de leitura. E eu digo que posturas como estas contribuem muito mais para o desinteresse pela leitura, porque não se sabe e não se encontrará nenhuma motivação pelo livro e menos para a formação do leitor. Aí está o entrave, pessoal, na crise da leitura. E o que fazer, podemos até perguntar. É necessário pensar no procedimento
pedagógico dos agentes de leitura por meio da conscientização, reintegrando as funções educativas do livro literário, sim, para permitir a ampliação das possibilidades que ele instaura na vida do leitor. Por fim, o ensino de literatura precisaria, de igual forma, reduzir carências e dificuldades, superar o pragmatismo e atrelar-se de forma mais importante ao seu principal objetivo, que é formar leitores, que encontram ainda na leitura o prazer por esta atividade. Pessoal, minha dica de livro é este aqui, ó, um clássico de José Saramago, Memorial do Convento. Esse livro conta a história, é um romance, na verdade, e se passa no início do século XVIII, durante o reinado de Dom João V e da Inquisição. Graças à grande quantidade de ouro e de diamantes levados aqui do Brasil colônia, Dom João V mandou construir o imponente Palácio Nacional de Mafra, mais conhecido por Convento de Mafra, para pagar uma promessa, isso mesmo, que fez aos padres franciscanos. A narrativa apresenta personagens assim quixotescos como Baltazar Sete Sóis e Blimunda Sete Luas. Está aí a dica de livros de José Saramago, Memorial do Convento. Bom, hoje eu converso com a professora de fonoaudiologia aqui da UFRN, Cíntia Salgado. Ela e sua equipe desenvolvem um trabalho belíssimo de leitura com crianças e jovens que apresentam dislexia. É o LEIA, Laboratório de Linguagem e Escrita, Interdisciplinaridade e Aprendizagem. Seja bem-vinda, Cíntia, ao Sala de Leitura. Obrigada, professor Adriano. É uma honra estar aqui com você. Professora, vou lhe chamar também de professora Cíntia, tá? Professora, o que é a dislexia? A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento que impacta na aprendizagem da leitura. Ou seja, a criança já nasce com essa condição, porém só se descobre quando ela inicia o seu processo de alfabetização e sofre muito para aprender a ler. E essa dificuldade é devido a que exatamente, hein, professora? Muitos estudos, Adriano, vão falar sobre uma disfunção no cérebro quando a criança precisa utilizar áreas cerebrais para a atividade da linguagem, em específico para decodificar os sons das letras. Então, também tem uma base biológica genética, que alguns estudos, inclusive esse ano, foi descoberto um gene muito importante na revista Nature, que mostra um fator biológico predominante para a aprendizagem da leitura e desse mau funcionamento no cérebro dessas crianças. E como é que essas crianças apresentam em termos de comportamento no ato da leitura, hein? É muito importante que os pais fiquem atentos a alguns sinais. Por exemplo, quando eles estão na escola, ainda na educação infantil, tem crianças que vão encontrar dificuldade para escrever o próprio nome, quando começa com 5 para 6 anos, para dificuldade em atividades de rima, que são aquelas brincadeiras com músicas rimadas, com parlendas. E no início da alfabetização, elas também vão ter dificuldade em reconhecer as letras, juntar as letras para formar uma palavra. Então, vai variar muito o grau de comprometimento, mas basicamente, quando no início da alfabetização
os pais e os professores identificam que está havendo uma persistência dessa dificuldade, o ideal é que eles busquem auxílio de profissionais para que, além do diagnóstico, eles tenham um atendimento especializado para auxiliá-los na aprendizagem da leitura. Então, a rigor, quem identifica-se num primeiro momento é o professor, a professora, mas quem dá o diagnóstico é o fonoaudiólogo, professora? O diagnóstico, Adriano, ele é feito por uma equipe. Por quê? A gente precisa que o fonoaudiólogo identifique os sinais comprometidos na linguagem. Tem o psicólogo ou o neuropsicólogo, que é aquele profissional especializado em fazer essa relação do cérebro com o comportamento. Então, ele vai identificar a questão intelectual da criança, habilidades cognitivas, por exemplo, a atenção, a memória, como é que essa criança está desenvolvendo e, a partir disso, essa equipe, junto com o professor e com a família, vão identificar e dar o diagnóstico da dislexia. Como é que se trata, professora, a dislexia, hein? É um desafio, Adriano, mas o que a gente pode comentar a respeito do tratamento, principalmente fonoaudiológico? Porque se a dislexia é uma alteração da linguagem que compromete a leitura, o fonoaudiólogo vai trabalhar muito com estratégias que são clínicas, com atividades até num contexto bem lúdico para essas crianças, para fazerem essa relação da letra com som, para apresentarem uma fluência leitora, para que eles cheguem futuramente na compreensão. Porque isso é muito importante que a gente fale, que é importante que a criança ela faça uma leitura profunda, que nós chamamos. Porque hoje o hábito das pessoas é fazerem uma leitura muito superficial. Então também é muito confundida a dislexia hoje com pessoas que são pouco estimuladas. Então, no dia a dia, essas crianças vêm acompanhando com o fonoaudiólogo semanalmente e nessas estratégias é como se ela estivesse encontrando mecanismos que vão compensar aquelas áreas do cérebro para a atividade da leitura. A senhora desenvolve várias pesquisas com sua equipe e, dentre essas pesquisas, como é que vocês encaram a dislexia neste processo de apreensão da leitura? Atinge mais crianças socialmente carentes ou em vulnerabilidade social, ou isso independe, professora? Perfeita a sua pergunta, porque isso é uma dúvida de muitas famílias. A dislexia independe de cor, de raça, de nível socioeconômico, porque como ela é uma condição neurobiológica, o indivíduo já nasce com ela. Porém, existem o que nós chamamos de fatores protetivos e fatores de risco. Então, é claro que uma criança que deve ter dislexia, mas que está numa condição de vulnerabilidade social, ela já tem um fator de risco pior, ou seja, ela é pouco estimulada, muitas vezes os pais são iletrados, não entendem a importância de estimular a leitura, então essa criança pode vir a ter mais comprometimentos. Mas se nós olharmos, por exemplo, para crianças que têm um estímulo adequado, educacional, essas crianças também podem ter comprometimentos, porque não envolve somente a falta de estímulo, também é parte do funcionamento delas. Vamos lá agora conhecer um pouco do LEIA, do seu laboratório interdisciplinar, né, de ensino e aprendizagem nesse processo. Quando é que foi criado o LEIA? Como é que são as atividades, hein? E as pesquisas hoje em andamento? Eu até me brilho os olhos quando você pergunta, porque o LEIA ele foi criado em 2015, assim que eu cheguei na UFRN, por alunos comigo e com alunos do curso de fonoaudiologia. E hoje eu posso dizer que o LEIA é uma família, porque nós temos, além de alunos de fonoaudiologia, de graduação e pós-graduação, temos também alunos de psicologia, alunos de pedagogia. Nós temos muitas vezes parcerias já tivemos com alunos da engenharia, com alunos de artes visuais, porque a ideia é que a interdisciplinaridade, independente do curso que o aluno faz, esteja presente no incentivo à leitura. Então, hoje, o LEIA, nós fazemos tanto pesquisa quanto extensão voltado com grupos. Nós temos o que nós chamamos de GTs, que são os nossos grupos de trabalho, em diferentes frentes. Então, nós temos o grupo em que atende as crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, como a dislexia, o grupo de trabalho que atende crianças em vulnerabilidade social, onde nós trabalhamos nas escolas,
principalmente aquelas escolas de baixo IDEB, para que a gente trabalhe com a estimulação da leitura. Temos um grupo de trabalho voltado para crianças com transtorno do espectro do autismo, para estimular também a leitura e a escrita dessas crianças no contexto da escola. E crianças em situação de bilinguismo, crianças que falam também português e outras línguas, como o francês e o inglês, que é fundamental para que a gente entenda esses mecanismos, né, cerebrais, comportamentais, para aprender a ler e escrever. Antes de continuar a falar sobre as atividades do Leia, a senhora tocou num aspecto que eu gostaria aqui de trazer para a nossa reflexão. Transtornos como, por exemplo, do autismo, né, o TEA, o TDAH, interfere ou não tem nada a ver com a dislexia? Isso é muito importante das pessoas também compreenderem. Todos são transtornos do neurodesenvolvimento, porém eles têm causas diferentes. Independente de causas diferentes, essas crianças vão ter prejuízos na escola, sejam eles sociais, comportamentais e de leitura e escrita. Então, na maioria das vezes, por exemplo, crianças com TEA, transtorno do espectro autista, eles têm dificuldades sociais, comportamentais, mas eles também podem ter dificuldade para aprender a ler e escrever. Isso é pouquíssimo falado nas pesquisas brasileiras e a gente precisa investigar para dar apoio e suporte para essas famílias e para essas crianças. Assim como no TDAH. Se a criança, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se a criança tem um prejuízo atencional, fatalmente ela não vai prestar atenção no que a professora está falando, ela não vai prestar atenção no que ela precisa copiar, e aí ela também tem dificuldade de leitura e escrita. Então, o fator que causa é diferente, mas na ponta, a consequência, ela é muito parecida em todos os casos, porque afeta a aprendizagem da leitura e da escrita. A senhora estava falando a respeito das atividades do Leia e inclusive de apoio às crianças com vulnerabilidade social e por aí vai. Eu queria saber se há um projeto de extensão lá do seu departamento ou do próprio projeto para atender essas crianças socialmente carentes, professora. A gente faz muitas ações pensando nessa população, especialmente agora, depois da pandemia, que o agravamento, né, o impacto e o desequilíbrio das questões educacionais é ainda maior. Então, a gente tem gerado muitas ações, uma delas é o nosso projeto, a Geladeiroteca, em que a gente trabalha em equipe para construir uma geladeira em que é uma biblioteca móvel, para que eles tenham acesso a livros, porque muitas vezes algumas escolas não têm biblioteca, naquela comunidade eles não têm acesso a livros, as famílias não têm condições de ter recursos para comprar materiais. Então a gente trabalha muito nessa perspectiva. Nós já fizemos aí 3 geladeiras, nas quais 2 já foram entregues para 2 comunidades, uma comunidade quilombola aqui na cidade de Macaíba, comunidade Capoeiras, e uma no interior, na comunidade Serrinha de Cima. Então a gente vai para a comunidade, a gente interage com eles e a gente também faz com que essa população compreenda que a leitura é essencial para a vida deles, até para o futuro deles também. Olha, vocês estão vendo aí imagens desse projeto que eu tomei conhecimento, né, o projeto da Geladeiroteca, certo? Aí são os alunos e as alunas da professora Cíntia, né, trabalhando e executando e criando, fomentando esse projeto que é belíssimo junto às populações e às comunidades. Professora, como é que surgiu a ideia da Geladeiroteca? Como você vê que é interessante, eu tive um aluno de engenharia há alguns anos que estava fazendo um projeto sobre um software para autismo. E a gente conversando a importância da leitura, eu falando para ele, a gente interagindo de forma bem interdisciplinar. E ele falou assim, professora, eu tenho uma geladeira velha em casa. A senhora já ouviu falar nesses projetos que a gente põe geladeira nas igrejas, nas praças? E eu fiquei encantada. O Maxon foi um aluno que eu tive. E eu falei, vamos fazer acontecer. E é tão engraçado porque isso já existe, nós não fizemos nem nada de novidade. Se vocês olharem, até aqui em Natal existem algumas praças que têm alguns espaços para isso.
Mas isso foi disseminando entre os alunos. Hoje a gente tem, o Leia tem 40 alunos, todos envolvidos nesse projeto. É um projeto muito rico e que eu entendo que a multiplicação desse fazer, né, desse incentivo, desse olhar para o outro com uma outra perspectiva, além do que nós fazemos em pesquisa, ela é essencial para a mudança da sociedade. Então, foi assim que surgiu. Hoje a gente já está na terceira e é interessante porque as pessoas já querem fazer as suas... querem perguntar se dá para você fazer a quarta geladeira, a quinta geladeira, então a gente já está quase que virando uma empresa de fazer geladeiroteca, mas a essência, ela é muito importante que seja feita. Que bom, então essa aí é uma das respostas que as comunidades têm oferecido, né? São feedbacks positivos, isso? Isso, inclusive essa Serrinha de Cima, essa cidade que nós entregamos, essa comunidade, nós fomos lá em 2019, antes da pandemia, e eles não tinham biblioteca na escola, eles estavam sem lugar para ter livros, e hoje, né, a gente já está aí quase 3, 4 anos depois, eu tenho o feedback deles de que a geladeira, eles já conseguiram um espaço, eles já têm a escola, mas a geladeira continua lá, né? Como quase que uma entidade histórica para eles, né? Daquele momento, daquela troca que nós tivemos com eles nas ações que nós fizemos durante aquele dia, em 2019. Ótimo. No campo da pesquisa, vocês desenvolveram uma pesquisa, né, uma investigação relacionada à Covid-19, né? Quais os principais achados, digamos assim, que vocês, então, alcançaram com esse projeto? Nós fizemos uma entrevista com pais do Brasil inteiro a respeito da literacia familiar, que são as práticas e os recursos que as famílias têm no estímulo da leitura e como isso aconteceu antes e durante a pandemia. Nessa pesquisa, ela foi realizada em 5 países, dentre eles o Brasil, Estados Unidos, China, Índia e Austrália, e nós identificamos que o nosso país é o país menos leitor dentre esses que foram estudados, o que já é um sinal importante para nós, que nós devemos alimentar e estimular a leitura das nossas famílias, principalmente, no ambiente dentro de casa. Não jogar só para a escola essa responsabilidade. E nós identificamos que, além dessa pouca prática das famílias, também o acesso a recursos é muito pouco, o que significa que nós não priorizamos a compra de livros, por exemplo, para os nossos filhos, ao dar um presente. Então, essa também é uma questão muito cultural que impacta por gerações. E esse cuidado agora, em relação à pandemia, a gente precisa ter ainda mais estabelecido, porque já é estabelecido pela ONU que nós temos comprometimentos nos próximos 40 anos em relação aos impactos da pandemia no processo de aprendizagem das crianças. Então, se nós não revertermos essa situação, começando dentro do ambiente de casa, a gente vai ter muita dificuldade de termos leitores proficientes no futuro próximo. Isso que a senhora está dizendo é muito importante, porque a família e a escola são 2 instituições de referência para a criança no processo de formação do leitor. Pois bem, na família, como a senhora acabou de dizer, infelizmente a criança não tem como se projetar nas práticas de leitura, porque muitas vezes os pais e as mães não são leitores e leitoras. E na escola, muitas vezes, a atividade de leitura se dá de forma assistemática. Então aí nós temos um duplo problema que precisa resolver, é isso? Exatamente. A escola precisa ter momentos, e uma coisa importante que nós precisamos falar é que a leitura ela tem que ser associada ao prazer, ao gostar da leitura. Momentos como esse, da gente falar de um livro, a gente sentar, a gente contar histórias, isso faz com que seja prazeroso para a criança. Esses dias nós tivemos uma experiência de que uma mãe comentou que toda vez que a criança não fazia tal atividade da escola, ela obrigava ele a ler um livro. Então, estava relacionado a uma punição. E isso é algo que impacta muito para a criança. Então, essa construção do hábito da leitura, mesmo que os pais não tenham tanto acesso, mesmo que os pais não tenham tanto interesse, eles precisam se conscientizar de alguma forma para que
para as próximas gerações dos filhos, eles possam incentivá-los, mostrar o quanto que a leitura pode mudar a vida, o universo, e de uma forma mais lúdica também a escola, aproximar isso das crianças, porque tem-se uma cultura, né, de que o professor ele vai tomar a leitura como uma punição para ver se a criança está lendo bem ou não. Então hoje já essa perspectiva tem mudado. Então vamos contar histórias, vamos fazer de forma diferente, de uma forma mais lúdica. Cada criança vai ler de uma forma, vai recontar a história como ela gosta. Então existem muitas estratégias de aproximação dessa criança, né? Eu costumo dizer que não é à toa que o livro tem 2 páginas quando você abre, porque a importância do compartilhamento desse conhecimento é essencial, coisa que a gente não tem, né, nos tablets, ele é único, né, nos tablets, nas telas. Então, o livro, a ferramenta livro, a tecnologia livro, ela é importantíssima para a vida da criança. E os pais, às vezes, nem imaginam esse processo, como ele funciona. Olha que diálogo interessante eu estou tendo aqui com a professora Cíntia Salgado. Infelizmente a gente está se encaminhando para o final do nosso programa e eu não poderia deixar de perguntar à professora em que é que a interdisciplinaridade pode, então, através dessa conexão, fomentar todas essas práticas de leitura na sociedade e não apenas, por exemplo, na pedagogia, na educação, na fonoaudiologia. Juntando tudo isso, como é que a gente pode ter uma sociedade mais leitora? É engraçado porque quando você foi falando disso, eu fui lembrando de todos os alunos de outras áreas que apareceram no Leia ao longo desses anos e o quanto eu aprendi muito e aprendo muito com essa troca de saberes. Porque é isso, a gente tem que olhar, o conhecimento ele tem que ser disseminado, independente da área que você está. E a leitura, ela é um processo de interseção entre todas as áreas. Qualquer área, você envolve um processo de aprendizagem em que a troca ela é essencial. Então, em qualquer profissão que você tenha, em qualquer saber seu enquanto cidadão, a leitura vai ser transversalmente atravessada por qualquer profissional. Então, acho que isso é muito rico quando a gente fala em relação ao processo da leitura da criança. Professora Cíntia Salgado, olha, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui na nossa sala de leitura, não é só a minha, é de todos nós. E, olha, espero outras vezes aqui a presença da senhora com outras informações e com diálogos riquíssimos como esse que nós tivemos hoje. Muitíssimo obrigado. Obrigada, professora Adriana. Uma honra estar aqui. Eu sou muito sua fã e do programa e espero que a gente possa ter outros processos de aprendizagem juntos aqui, interdisciplinar novamente. Obrigada. Obrigado. Olha, o Sala de Leitura vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência e espero o nosso próximo programa. Um forte abraço e até lá. Tchau.